Então, a minha saudação a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz e agradecido a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui nos estúdios da Agência Missionária Boas Novas para o Brasil, para levar até vocês uma palavra, levar até vocês uma mensagem da palavra do Senhor Jesus. Também a minha gratidão ao pastor Geraldo, que nos pediu para fazer um pequeno vídeo. Então, que Deus esteja abençoando. Eu louvo a Deus, então, por esta tarde, por este momento, e quero meditar juntamente com todos vocês uma palavra do Senhor que nós encontramos no livro de Jó, onde muitas das vezes tenho lido e meditado nesses versículos, nesses capítulos, onde o Senhor Jesus ele nos apresenta, ele nos mostra, onde a Bíblia nos apresenta um homem do Antigo Testamento. Jó, capítulo 1 e verso 1, onde a palavra do Senhor nos diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, aqui, primeiramente, nós vemos algumas qualificações, algumas características, onde a Bíblia nos mostra a respeito de um homem chamado Jó. E aqui a Bíblia nos diz que este homem tinha como qualificações, ou como as suas, podemos dizer assim, as suas qualidades. Este homem era um homem sincero, este homem era um cara reto, ele temia a Deus acima de todas as coisas e ele se desviava do mal, ele procurava andar na vontade e no caminho do Senhor Jesus. Então o autor aqui ele nos mostra este homem, e a história ela vai nos mostrar que este homem ele teve 7 filhos e 3 filhas, e este homem ele teve 7.000. Ele tinha muito gado, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos, juntas de boi e 500 jumentas, e era muito a gente ao seu serviço, muitos, podemos assim dizer, ele tinha muitos empregados ao seu serviço. E a palavra do Senhor, ela também nos diz, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Este homem, então, podemos dizer, levando isso aos nossos dias, aos dias atuais, pode-se dizer que este homem, ele era, de certa forma, ele tinha muitas riquezas. Ele era bem-sucedido financeiramente, pode-se dizer aqui. Mas nem isso o afastou de ser um homem correto diante da sociedade, mas principalmente diante da presença do Senhor. E quando eu leio essa história, quando medito nestes capítulos do livro de Jó, eu vou para Jó capítulo 1, versículo 6, verso de número 6, a palavra do Senhor nos diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, e os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Mas no versículo de número 8 entra então mais uma vez em cena este homem chamado Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. O que nós podemos aprender, o que nós podemos ver aqui dentro deste versículo da palavra do Senhor? Que aqui, primeiramente, o livro ele começa no primeiro versículo, é-nos apresentado um homem chamado Jó, que morava na terra de Uz, e é-nos apresentado as qualificações deste homem. E aqui no versículo de número 8 do capítulo 1, o próprio Senhor Jesus, ou o próprio Deus, ele nos dá um testemunho do seu Filho. Ele nos diz aqui: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
Não era um homem dando um parecer a respeito de um outro homem. Não era uma autoridade dando um parecer de algum servo. Não era não era um patrão dando um parecer de um empregado. Mas aqui é o próprio Deus, ele nos mostrando, ele dando um parecer do seu servo Jó. Ele disse, o próprio Deus, ele nos diz aqui: tu viste o meu servo Jó, ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Mas o Satanás, ele não se contentou com isso, ele disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou, porventura, será que Jó não tem motivos o suficiente para temer a ti, Senhor? Para temer o teu nome, para andar no teu caminho. Tu o cercaste de bens, a sua casa, tu o abençoaste de bens, tu deste a ele em abundância, tu deste a ele os filhos, tu deste a ele a fazenda, ele é o maior de toda a região. E por isso ele é fiel, por isso ele está sendo fiel desta forma, por isso ele está sendo sincero diante de ti. E Satanás pediu autorização que ele pudesse tocar nos seus bens. E vemos aqui então que ele teve esta autorização e ele tocou, e vemos aqui que ele perdeu toda a sua fazenda, ele perdeu todo o seu gado, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo o que tinha. E após se passar um período, novamente nós vemos no capítulo 2, então, e verso 3, mais uma vez o Senhor Deus, ele nos diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Mais uma vez, o Senhor Deus, ele está nos dando testemunho do seu filho, do seu servo Jó. E o que isso nos mostra nos dias atuais? É exatamente assim. Muitas vezes nós pessoas, nós estamos na vontade, ou nós andamos com o Senhor Jesus por aquilo que aparentemente nós podemos receber de benefícios, ou por aquilo que ele nos abençoa, então eu temo ao Senhor. Mas aqui Jó, ele tinha tudo, não porque o Senhor tinha o abençoado, ele era temente, ele era reto, ele se desviava do mal, ele era sincero, porque ele amava o Senhor e priorizava o Senhor acima de todas as coisas. E o próprio Deus deu a ele estas qualificações. Não foi um homem que deu, não foi um homem simples que deu a ele estas qualificações, mas o próprio Deus, ele chegou e disse: observaste tu o meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, meu querido amigo que me escuta, qual é o parecer? Se você neste momento se perguntar, e você que está escutando esta palavra, e você disser: Senhor, qual é o teu parecer ao meu respeito? O que tu podes dizer de mim, Senhor? Aqui ele disse a Jó: ele é um homem reto, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Não há ninguém como ele na terra. O que Deus pode dizer a teu respeito? Eu te faço a pergunta. O que Deus pensa a teu respeito? O que Deus está pensando da tua vida, das tuas atitudes, da forma como você tem agido, da forma como você tem andado nesta terra, da forma como você tem se comportado, da forma do teu jeito de viver? Será que Deus poderia dizer para todos nós: este homem, ele é um homem sincero, ele anda em sinceridade diante das pessoas, ele anda em sinceridade diante de mim, ele não tem nada a esconder. Este homem é um homem reto, o seu caminhar, a sua vida é uma vida reta, ele não tem o que esconder das pessoas, ele está andando em retidão, e este homem, ele teme a Deus. Será que Deus, ele pode dizer isto de nós?
ou nós olharmos para nós mesmos, dizemos: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque muitas das vezes nós não fomos sinceros, nós fomos exatamente o contrário da sinceridade, nós fomos hipócritas, nós temos andado em hipocrisia, nós temos sido falsos, nós não temos andado em retidão, e muito menos nós temos temido ao Senhor, nós temos perdido o temor ao Senhor Jesus. Que todos nós possamos olhar para dentro de nós. A palavra do Senhor em Salmo 139 nos diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me, vê se em mim algo da minha conduta, da minha vida te ofende, Senhor, e me ajude e me guie pelo caminho eterno. Só a partir de então, se nós estivermos dispostos a fazer tal oração em nossa vida, que o Senhor Jesus possa nos sondar, possa esquadrinhar a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor Jesus ele possa nos examinar, porque eu tenho falado esses dias, a nossa vida, você estaria disposto que a tua vida fosse retroprojetada como um retroprojetor retroprojeta alguma coisa na parede? Você estaria disposto a que a tua vida fosse mostrada diante de toda a sociedade, todos os teus pensamentos, todas as tuas intenções, tudo o que você pensa, tudo o que você fala, da forma que você age? Você estaria disposto a mostrar isto? Eu creio que cada um de nós estaria dizendo: não, eu não quero mostrar a minha vida porque eu tenho pensado mal contra meu irmão, eu tenho falado mal contra o meu próximo, eu tenho transgredido, Senhor, contra o teu mandamento, contra a tua lei. Mas nós muitas das vezes não queremos mostrar para as pessoas, mas nós temos que saber, temos que ter esta consciência que o nosso Jesus, ele nos vê exatamente a nossa vida como um retroprojetor. Ele nos vê como exatamente como somos, não como é a nossa cara, como é o nosso corpo, como é a nossa fisionomia exterior, mas ele vê, ele conhece o nosso coração, e ele sonda os nossos pensamentos e a intenção que há dentro do nosso coração, e ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós e da forma como nós estamos vivendo neste tempo atual, da forma como nós estamos agindo para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero te dizer, meu querido amigo, meu querido irmão que me ouve, que nós possamos nesta tarde, nesta noite, neste dia que você vai me escutar, que você possa olhar para dentro de ti e dizer: Senhor, como eu tenho andado diante da tua presença? Será que eu tenho te agradado? Será que eu tenho andado conforme a tua palavra, conforme a tua lei, conforme o teu mandamento? Será que o Senhor pode dar um bom testemunho de mim, como tu deste ao teu filho, ao teu servo Jó? Ou será que Deus, ele tem vergonha de nós, ou ele tem vergonha de dizer: este é meu servo, este é meu filho, por este ele busca andar na minha presença, como eu tenho deixado na minha palavra? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque se formos sinceros e olharmos para nós estamos muitas das vezes longe da vontade e do querer do Senhor. Que Deus venha te abençoar e que nós possamos buscar a aprovação do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que me ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, busque ser um homem e uma mulher aprovada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.